Graça e paz, irmãos. Amém. E a pergunta que Deus me fez para fazer a vocês foi a seguinte: por que a esperança não traz confusão? Por que a esperança não traz confusão? O acampamento todo nós falamos de esperança. Parabéns a todos os preletores que foram bem objetivos, mostraram conhecimento, preparo. Mas eu não poderia me furtar em falar-lhes também neste último dia acerca da esperança. Mas a esperança, para muitos, pelo avesso. Romanos 5:5, a primeira parte, Paulo vai nos dizer. Romanos 5:5, a primeira parte do versículo. O apóstolo nos diz: a esperança não traz confusão. A esperança não traz confusão. Aí Deus me fez meditar. Por que ela não traz confusão? Quando ainda muito jovem, já casado, e nascera minha filha, a única filha, Débora, e nós fomos ao shopping. E ela viu uma boneca que era maior que ela. Ela agarrou-se àquela boneca e perguntou: podemos levá-la? E a resposta foi clara e objetiva: ainda não. Ainda não. Ela não discutiu, porque fora educada a não discutir. E o tempo passou e nós voltamos ao mesmo shopping. E a boneca estava lá, no mesmo lugar. Ela passou por perto daquela boneca, foi olhar os livros, olhar outros brinquedos. E eu perguntei: Debinha, você não está esquecendo de nada? Ela falou: não, pai, eu já fui na livraria, já fui na Bomboniere, já vi tudo que teria que ter visto. Eu falei: falta alguma coisa. Mas ela não lembrava. E eu a fiz lembrar. Saí caminhando. Quando chegamos próximo àquela boneca, eu falei: hoje nós temos condições de levá-la. E ela agarrou aquela boneca, os seus olhinhos brilhavam. E levamos essa boneca para casa. E esta pequenina história, que a minha vida é cheia de histórias, me fez lembrar que a esperança, em momento algum, ela confunde a nossa mente. Ela queria muito aquela boneca. Eu criei nela uma esperança que um dia ela poderia tê-la. Perceberam a fala inicial? Ainda. Eu não falei não, você não terá. Ainda não temos condição. Então eu gerei uma esperança que não a confundiu. A esperança não a fez ficar preocupada, pensando, porque criança pensa também.
Mas a esperança a fez esperar o momento certo. E o momento certo, quando chegou, ela abraçou com unhas e dentes. Essa é a esperança que não confunde. Mas, em primeiro lugar, por que a esperança não confunde? Nós iremos mostrar em 3 textos, aliás, 2 textos, nesse primeiro ponto. Quem já observou, percebeu que eu gosto muito do sermão expositivo, né? Por que a esperança não traz confusão? Primeiro, está lá em Oséias 6,3. Oséias 6,3. Que nos diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá como chuva serôndia que rega a terra. O que é que o profeta Oséias quer nos falar neste texto? Ele quer nos mostrar que a esperança não nos confunde quando nós conhecemos em quem estamos esperando. Porque muitas vezes a nossa esperança falha, porque estamos esperando e depositando-a nas pessoas erradas. E o profeta Oséias aqui, ele fala de uma chuva serôndia. A chuva serôndia é aquela chuva fora de tempo. É aquela chuva que chega antes do período dela. Então, a esperança, ela chega no tempo que Deus determinar. Não no tempo em que nós determinamos. Mas para isso, eu preciso conhecer em quem eu estou esperando. Você conhece a Deus? Nós conhecemos a Deus? O conhecimento de Deus nos afasta do pecado. O conhecimento de Deus nos faz esperar pacientemente, como diz o Salmo 40. O conhecimento de Deus nos faz esperar crendo que Ele tirar-nos-á de um lugar de lamaçal e nos colocará sobre uma rocha, ainda o Salmo 40. E Ele porá um cântico novo em nossos lábios, porque conhecemos em quem estamos esperando. Existem muitas pessoas confundidas, existem muitas pessoas equivocadas no que diz respeito a esperar em Deus. Por quê? Porque não conhecem o Deus que dá esperança. Você sabe o que é ser criado em uma família de 7 filhos? Pouco dinheiro, e a mãe olhar para os filhos e dizer: amanhã será melhor. Você sabe o que significa isso? Amanhã será bem melhor que hoje. E esse amanhã, às vezes, demorava a chegar para nós. Mas só que Salomão, em Eclesiastes 3, ele fala que tudo tem um tempo determinado. E nada acontece fora desse tempo. E essa senhora dizia: Deus manda de longe. Deus, Ele envia de longe. E Deus envia mesmo, meus irmãos. Agora eu preciso conhecer em quem eu estou esperando. Oséias fala que nós devemos prosseguir, conhecer e prosseguir em conhecer. Ele dá a ideia de continuidade. Existem muitos que acham que porque já leram os 66 livros da Bíblia, estão PhDs na palavra. Não, eu já li várias vezes. Estudei teologia, me preparei para estar aqui diante de vocês, mas preciso lê-lo todos os dias. Eu preciso conhecer o Deus
que fala comigo. Hoje nós rotulamos um grupo de pessoas que pode ouvir a voz de Deus. Rotulamos um grupo de pessoas que pode ter intimidade com Deus. Biblicamente isso não existe. A Bíblia vai nos dizer que os segredos do Senhor são para os que o temem. São para os que o temem. Você teme a Deus? Então você sabe. Você tem intimidade com Ele. Ter intimidade com Ele não é chamar Deus de tu, de isso, de aquilo outro, não. Ter intimidade com Deus é entrar diretamente no Santo dos Santos e dialogar com Ele. Senti-lo. Crentes velhos. Velhos não na idade, mas velhos no Evangelho. Não sabem nada de Bíblia. Não conhecem a Deus. Não conhecem a voz de Deus. E para esperar confiantemente e não ser confundido, eu preciso conhecer. Porque o tempo é de Deus. O tempo não é nosso. Amém. Agora, Novo Testamento, João 17:3. Ainda na ala do conhecimento, João 17:3 nos diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só. Que te conheçam a ti só. Nós vemos cristãos que sabem tudo, exceto quem é Deus. Cristãos que sabem, entram numa roda de amigos e falam de tudo, exceto de Deus. Piadinhas, palavras torpes, mas exceto Deus. Vazios de Deus. Porque não conhecem esse Deus. Conhecer a Deus, meus irmãos. O conhecer a Deus é uma fonte inesgotável. Quanto mais você busca, mais você precisa buscar. Preguei no Caladinho uma vez e o tema do sermão foi o seguinte: qual o nosso nível de conhecimento acerca de Deus? Qual o nosso nível de conhecimento? Numa escala de 1 a 10, qual seria o nosso nível de conhecimento acerca de Deus? Não precisa me responder. Responda para você. Fique com a vergonha para você mesmo. E reflita nisto. Eu preciso buscar mais a Deus. Tem uma música antiga de Oséias de Paulo, quem é do meu tempo aqui, acho que o doutor deve lembrar. Oséias de Paulo, ele fala: eu preciso buscar mais a Deus. E nós precisamos buscar o conhecimento, buscar a teologia. É importante, meus irmãos. Nós estudamos a teologia, mas teologia sem unção do Espírito para nada serve. Um teólogo famoso subiu uma vez a um púlpito, falou e cansou de tanto falar. Quando ele desceu, uma senhorinha próximo ao púlpito, ele desceu humilhado, porque falava de si, falava de todo mundo, exceto de Deus. E a senhorinha o pegou pela mão e falou: pastor, se o senhor tivesse subido ao púlpito do jeito que desceu, o senhor teria tido mais êxito. O pregador, ele precisa mostrar conhecimento, mas com humildade. O pregador precisa pregar a palavra. Nada além que a palavra. Só a Escritura, só a Escritura. Amém. É isso que deve ser pregado. Agora, para pregar a Escritura, eu preciso conhecer o autor das Escrituras.
Não critico o conhecimento teológico, porque eu busco todos os dias. Eu critico a falta de unção, a falta de criatividade, a falta de intimidade com Deus. E para ter intimidade com Deus, eu preciso conhecê-lo. O Senhor Jesus está aqui orando na oração sacerdotal ao Pai, dizendo: Pai, que eles conheçam a Ti só. Que eles Te busquem. O Senhor Jesus, em momento nenhum, falou: olha, dobrem os joelhos para que vocês cresçam. O Senhor Jesus disse: olha, Pai, santifica-os. A Tua palavra é a verdade. Uma pessoa me procurou e falou: pastor, olha, eu oro muito. Eu oro 300 horas. Eu falei: e a leitura da Bíblia? Ele disse: eu não gosto. Eu disse: não, você está falando sozinho. Mas por quê, pastor? Você não ouve a voz de Deus. Você só fala. Então converta-se a Cristo. Quiser fazer isso agora, vem aqui, vamos orar. Ele me procurou umas 2, 3 vezes, depois não veio mais. Fui duro com ele? Não. Bíblico. Porque existem muitos para agregar pessoas e estão fazendo seus gostos. Não porque fulano é rico, não porque fulano tem isso, tem aquilo. Não, rapaz. O seu dízimo pode pagar o meu salário, mas Deus mandará 2 se você sair. 2 Deus mandará se você sair. Agora, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores da congregação dos justos. Bíblia é a palavra de Deus. O que está faltando hoje são Natãs. Chegar diante do rei, apontar o dedo e dizer: este homem é o Senhor, que matou o homem, que possuiu a sua esposa. Este homem é o Senhor, meu rei. Teologia nós temos muitos, teólogos temos muitos, mas ousados para pregar a verdade, pouquíssimos. Falta-lhes conhecimento, falta-lhes intimidade com Deus. Você pode até falar: esse pastor não gosta da teologia. Eu gosto da teologia. Eu estudei a teologia, eu estudo a teologia todos os dias. Mas teologia sem unção confunde a sua mente. O professor nosso de teologia dizia isso no seminário. A teologia é o conhecimento acerca de Deus. Mas se você não tem intimidade com esse Deus, não passará de fábulas. Porque falta o conhecimento do Deus da Bíblia. Conhecemos o Deus que cremos? Não muito. A teologia diz que Deus, o que nós sabemos de Deus é o que Ele revelou para nós, nada além disso. E o que Deus nos revelou está nas Escrituras. Nada além disso. Em segundo lugar, meus irmãos, a esperança não confunde, ou não nos confunde, quando nós sabemos quem nos prometeu. Lembra da história da boneca? A minha filha sabia que eu havia prometido e lhe daria no tempo certo. E ela esperou pacientemente. Nós precisamos tomar muito cuidado com o que falamos para os nossos filhos, porque isso refletirá no futuro deles, na forma como eles pensarão e enfrentarão as situações. Números 23, 19. Precisamos saber quem prometeu. E esse que prometeu, ele não mente. Aí 23, 19 diz: não, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aí ele pergunta: acaso ele fala e deixa de agir?
Acaso promete e deixa de cumprir? Deus lhe prometeu algo que não cumpriu? Você tem promessas de Deus? Mas pastor, ele já tem 300 anos, é o tempo de Deus. Um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ele não tem pressa. As coisas acontecem no tempo dele. Você já amadureceu o suficiente para receber aquela bênção que está pedindo a Deus? Você tem condições de cuidar daquilo que você está pedindo a Deus? É você que precisa responder. E ele prometeu e ele cumpre. Ele não falha. Ele prometera enviar um libertador para o seu povo, prefigurando o Cristo. Velho Testamento, Novo Testamento. Moisés foi enviado e o povo falara que estava à espera desse Consolador. E Moisés leva os escolhidos de Deus. No tempo de Deus. Moisés vai ao faraó e fala, e o faraó só aumenta o castigo do povo. E Deus manda pragas sobre o Egito. Aí há quem diga, o faraó só cedeu após a 10ª praga. Foi o tempo de Deus. Deus estava ali trabalhando o povo, o coração do povo. Deus está trabalhando o seu coração, meu irmão, o meu coração, para recebermos aquilo que Ele prometeu. Ele me prometeu que um dia eu estaria aqui. Para chegar até aqui foi difícil. Homens se levantaram para dizer não. Você não tem condições, você é pobre. Pobre não tem condições de estudar. Para me destruir, para me desanimar. Mas a minha esperança sempre esteve em Deus. Amém. Glória a Deus. E eu tive uma conversa muito íntima com Deus. Eu disse, Senhor, seja feita a tua vontade. Deus leva aquele homem e o filho dele assume. E o filho dele manda chamar quem? Josué. Quando Josué chega lá, já tem igreja, já tem patrocinador, já tem tudo pronto para ele assumir aquela igreja. Quem faz isso? Deus. Mas o homem queria sufocar o meu sonho, a minha esperança. Mas a minha esperança sempre esteve em Deus. Sabe por que você se frustra com as pessoas? Sabe por que as coisas não acontecem? Porque você espera nas pessoas erradas. Você nunca deposita sua fé em Deus. Seu Laércio costuma dizer o seguinte: você pode ter dinheiro para comprar 10 carros, 0, mas só acontece com o consentimento de Deus. E não é verdade? Você chega lá com dinheiro para comprar um carro à vista, aí Deus diz, não é agora. Não é assim? Não é agora. Porque o tempo é dele. E eu esperei esse tempo. Mas esperei. E Deus, acalmando o meu coração, espera em mim. Como o Romeu canta aqui, né? Não tenha sobre ti nenhum cuidado. O teu trabalho é o que, Romeu? Descansar em mim. E eu aprendi desde cedo isso. Descansar nele. As dificuldades vieram. Morando distante do seminário, não tinha como. E Deus nos trouxe para a cidade onde estava o seminário. A esperança não falha. Agora eu preciso conhecer quem me prometeu. Eu preciso ter intimidade
com quem me prometeu. E saber que ele não falha, ele não mente. Amém. Quando ele promete, ele cumpre. Amém. Novo Testamento, Tiago 1,17. A esperança não confunde, porque eu preciso saber que aquele que me prometeu não mente. Aí Tiago diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Quando eu pensava nesse texto, Deus me mostrava tudo isso aqui. A minha história, a história da minha família. E eu, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor me fez ser quem eu sou. O Senhor me fez ver o que outros não conseguem ver. E eu louvo a Deus por isso. E Tiago diz que toda boa dádiva vem de Deus. Há um dito na minha terra que diz assim: quando a esmola é grande, o cego desconfia. Não, meu. O cego desconfia. Mas a boa dádiva, meus irmãos, ela pode vir abundante ou pode vir de acordo com a necessidade. Se é abundante, é necessidade. Se é pouco, é a necessidade. É o tempo. É Deus quem faz. Porque toda boa dádiva provém dele. O inimigo não vai te dar nada de bom. Existem os pensamentos heréticos que eu os combato. O crente chegar e dizer: o diabo entrou na minha mente. Peraí, vamos analisar esse termo? Entrou na minha mente? O apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Foi o presbítero Cleito que falou aqui ontem: uma casa não pode ser habitada por duas pessoas. Foi você, ou hoje, né? Não pode ser habitada por duas pessoas. Uma delas precisa sair. E geralmente quem é que nós expulsamos? Quem é que nós expulsamos? Ele disse: o diabo. Tá ligado. Tá legal. Esse é presbiteriano. Esse é presbiteriano fundamentalista, ainda mais. E do caladinho. Então, meus irmãos, se eu tenho a mente de Cristo, quem é que habita nele? Cristo. Cristo. Então, como é que o diabo entrou lá? Não há possibilidade alguma. Ele pode assoprar o teu ouvido. Ele pode dizer: olha, aquilo lá vai ser bom para ti. Aquela historinha dos desenhos, né? O diabo e Deus, um anjo e um demônio, né? Voando ali no desenho animado. Aquela briga. Mas entrar aqui, não. Sabe por que muitas vezes as pessoas crentes, aí lá vem o pastor exortar novamente. Mas eu fui chamado para isso, já, então não posso me furtar. Você entra com o mal de mãos dadas para dentro da tua casa. Aí diz: meu Deus, por que está acontecendo isso? Você o trouxe para dentro de casa. O mal você traz, entra de mãos dadas com ele. E onde está Deus? No mesmo lugar. E por que ele não interviu? Ele não criou robôs. Ele criou seres humanos. Ele permite para lhe ensinar, para me ensinar. Amém. Será que nós aprendemos? Aquele camarada que não sabe nem ler, nem escrever português. Aí compra uma camisa toda escrita em inglês. Tem sentido uma coisa dessa? Sabe o que está escrito ali? Não sei. Lembra da época do Fido Dido? Aquilo foi uma febre. Só havia nas igrejas de todas as cores. Parecia mais coral daquelas igrejas grandes lá, né? Tudo Fido Dido, Fido Dido. Você já pesquisou o que significa isso?
segundo alguns, filho do diabo. E todo mundo na igreja mostrando, fazendo a propaganda dele. Então você está trazendo o mal para dentro da tua casa. Às vezes traz esse mal para a igreja com a moda, o modismo. A moça da novela cortou o cabelo, pelou embaixo e cobriu com o outro. Ela vai e faz do mesmo jeito. A moça da novela colocou um brinco pequeno e um brinco, uma argola, que a orelha parece orelha de índio. Ela coloca também. Não sou contra quem usa brinco. A mulher que usa brinco, para mim, é belíssima. Tem que se adornar. Mas tem que saber se comportar como serva de Deus. É fácil isso, meus irmãos? Isso está entrando. Isso não está entrando, isso está tacando o pé na porta, arrombando. De mãos dadas conosco. E o que temos feito? Não, foi Deus que deu. Deus não dá nada mal para ninguém. Ele permite que as coisas aconteçam para aprendermos. Será que temos aprendido? Tiago deixa bem claro isso, meus irmãos. E para finalizar, no terceiro ponto, porque a esperança não confunde. O Salmo 51:3, no Salmo 51:3, Davi deixa bem claro isso. Eu preciso entender quem eu sou. Você já viu a oração, já leu a oração do fariseu e do publicano? O fariseu, conhecedor da lei, batia no peito e julgava até o próximo. E o publicano, ele sabendo quem ele era, pecador, tanto pecador por pecar e pecador por conta das pessoas que o julgavam, que ele era cobrador de impostos. E ele não erguia os olhos para o céu e dizia: tem misericórdia de mim, pecador. Porque para o judeu, mencionar o nome de Deus em vão era pecado. E é um dos mandamentos, não tomar o nome de Deus em vão. E ele não ousava erguer os olhos aos céus. Ele só pedia misericórdia porque ele se conhecia. É o que Davi fala no Salmo 51, versículo 3. Eu preciso me entender para saber que a esperança não confunde. Eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Autoconhecimento. Eu sei quem eu sou. Então eu vou diante de Deus humildemente. Quantas vezes vamos a Deus? Não, o pregador falou que eu preciso ter intimidade com Deus. Intimidade sim, libertinagem não. Respeite. Quando você vai falar com o magistrado, você chama ele por qualquer pronome de tratamento? Você chama? Não. E por que quando vai conversar com Deus quer conversar de qualquer jeito? Ah, mas eu sou filho. Na época do meu pai, os filhos só sentavam à mesa para comer quando estivessem com camisa, vestidos. Ele podia estar suado como estivesse. Ele botava a camisa, sentava e os filhos ao redor da mesa. E ele ensinou-nos isso. Às vezes em casa minha mulher diz: mas amor, você está tão suado, por que não? Não, eu aprendi com quem sabe. Isso não quer dizer que se você faz, você é menos reverente ou mais reverente. Não. Se eu respeito uma autoridade humana, por que não respeitarei o meu Deus?
ao falar, ao conversar com ele. O apóstolo Paulo, ele disse o seguinte: Cristo vos chamou para a liberdade, mas não useis desta liberdade para dar lugar à carne, à libertinagem. Então tem muita gente que ainda não sabe conversar com Deus. Ele ouve, sim, ele ouve. Ele ouve a todos. Você já viu aquele filho que não sabe como conversar com o pai? Você já viu aquele filho que passa 300 anos e não fala com o pai? Mora na mesma casa, todo de mal. Corta, era assim, né? Corta aqui, né? E ficava de mal. Tem muitos crentes de mal com Deus. Muitos. Leitura bíblica está 0. Oração, 0 também. Se nós tivéssemos que medir a nossa vida espiritual, ou dimensionar, como seria, hein? Se a nossa adoração, como falou o seminarista Cleiton da Central, tem que dizer Cleiton da Central, que tem 2, né? Se a nossa adoração aqui, neste momento, que está sendo gravada, e nós tivéssemos que fazer uma edição, que parte você gostaria que cortássemos? Responda para você. Que parte você gostaria que cortássemos? Porque cortar um vídeo é você levar a agulha da timeline, da linha do tempo, até o ponto e cortar. E jogar fora. Que parte nós precisaríamos cortar? Não vamos dizer do culto, vamos dizer da nossa vida espiritual. Que parte nós teríamos que cortar? Davi diz: eu conheço as minhas transgressões. Eu me conheço. Eu sei o que eu fiz. E eu entendo que a esperança em Deus, ela precisa estar baseada nisso também. Ainda no Salmo 40, versículo 17, ele vai nos dizer: eu sou pobre e necessitado. Essa palavra pobre aqui não é pobre de bens. Isso aqui é humildade. Eu estou me humilhando diante do Senhor. Mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Você vê que ele, quando usa o termo eu sou e tu és, o grande eu sou, o Elohim, ele está dizendo para nós: eu sou suficiente. Amém. Para as tuas necessidades. Amém, Senhor. Minha mulher costuma dizer o seguinte, que muitos cristãos estão buscando novidades. É como se Cristo não fosse suficiente. Novidades para a vida cristã. A esperança, meus irmãos, para não ser confundida, eu preciso preencher esses requisitos. Eu preciso fechar a guarda. Eu preciso entender que se eu baixar a guarda, certamente eu perderei a batalha. Precisamos, meus irmãos, não permitir, em hipótese alguma, que a falta de esperança encontre guarida em nossa vida. Se é assim que você tem agido, você está no caminho certo.
Agora, se tem agido de forma contrária, você precisa voltar para esse caminho. Existem muitos que estão caídos, mas como tenho dito exaustivamente, caia no caminho. Você certamente será levantado no caminho. Amém. É assim que você se sente? É assim que você deseja sentir-se? Como um cristão que busca, que luta contra o pecado? Sim. Então você tem esperança. Agora, se pensa de forma contrária, a sua esperança sempre será frustrada. Que Ele nos abençoe. Amém. Amém. Agradecemos a Deus pela vida do pastor Josué mais uma vez. E para encerramento, vamos entoar aquele hino Despedida. Grande Deus em paz agora. Tá bom? Grande Deus em paz agora. Despedimos do Senhor, certo de fluir as bênçãos que provém do teu amor. Dai-nos forças neste mundo de amargor. Dai-nos forças neste mundo de amargor. Graças, nós rendemos pela tua redenção e teremos jubilosos tua santa proteção. Deus eterno, Ele em cada coração. Deus eterno, Ele em cada coração. Amém. Acabou o retiro. Finalizamos. Na resposta fácil. Agradecemos a Deus mais uma vez pelo privilégio e oportunidade que Ele nos concede. Amém. E que possamos nos encontrar sábado lá no Caladinho, 7 horas ou 7h30? 7h30, todos estão convidados para o jantar dos acampantes, dos retirantes. Jantar não, culto. Culto dos acampantes, porque o jantar é ali. Culto dos acampantes, dos retirantes. E ao final vamos tirar uma foto oficial, mas nesse momento eu convido todos vocês a ficar de pé. Vou aproveitar a chegada ali do irmão Kleber e pedir para ele fazer uma oração e depois o irmão Filemar vai impetrar a bênção apostólica. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos nesse dia, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor. Amém. Te louvamos, Senhor, te agradecemos, porque tu és digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, Senhor. Amém, Senhor. E agradecemos por tudo que o Senhor nos permitiu aqui neste lugar, Senhor. Obrigado, Pai. E tudo que fizemos, tudo que vivemos aqui, Senhor, é para a tua honra e glória. Amém, Pai. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Faltamos em alguma coisa, Senhor, se não fizemos aquilo que devíamos ter feito, não nos esforçamos o suficiente, Senhor, perdoe, porque o Senhor sabe que nós somos falhos, que nós somos pecadores. Abençoe também, Senhor, o nosso irmão, a nossa irmã Marta e o nosso irmão Humberto, por ter nos abençoado, Senhor, mais uma vez com este lugar maravilhoso. Amém, Senhor. Muito Podemos obrigado. glorificar o teu nome e adorar o Senhor. Podemos nos divertir, podemos estar em comunhão com os irmãos nesses dias. E que para o próximo ano o Senhor esteja abençoando, para que possamos, Senhor, estar mais uma vez aqui e fazer melhor do que fizemos dessa vez. Amém. Possamos estar mais empenhados.
Assim te oro, Senhor, com perdão das falhas e pecados. O Senhor nos dê um restante de semana na tua paz. Em nome do teu Filho amado Jesus, aquele que vive e reina eternamente. Amém. Amém, Senhor. Então receba a bênção. Amém. E a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e o povo espalhado sobre a face da terra. Amém. Amém. Larissa, aqui, ó. Amém.